Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões. E se você está nos ouvindo hoje, que na verdade eu não sei dizer que dia é hoje para você, mas se você está aqui no nosso canal é porque você deve ter sido ou indicado ou você recebeu um chamamento para estar com a gente hoje aqui. E a gente tem feito, eu tenho falado isso, a gente tem feito... Eu não, né? Outras pessoas falaram isso pra gente, eu vou reproduzir o que já falaram pra gente. A gente tem feito história no cenário nacional, com alguma audiência em outros países, é bem verdade, mas sobretudo aqui no Brasil, retratando a história e a biografia de algumas professoras, de alguns mestres, de algumas mestras, tanto de luta, de Wushu, de maneira geral, quanto de letra, da parte do letramento, a parte de cultura e filosofia. E hoje o nosso convidado, a gente vai fazer um papo aqui que eu acho que vai juntar essas duas coisas. Tanto a dimensão da letra, que eu chamei aqui, quanto a dimensão da luta. E a gente vai falar bastante de saúde e medicina tradicional chinesa. Seja bem-vindo, doutor Alfonso. Tá vendo? Sabia que eu ia... Eu estava aqui pensando no Juan, que foi quem fez a articulação comigo. Muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado vocês todos aqui me recebendo. É muito bom estar com vocês, principalmente pessoas ligadas a uma linhagem de mais de 400 anos, 21 séculos de linhagem. A gente fica muito feliz por isso, se sentindo em casa. Que bom. Que bom, muito prazer. Recadinhos do coração? Você estava falando aí sobre fazer história e eu fiquei pensando, você sabia que a gente só tem 40%, só 40% das pessoas que assistem os vídeos são inscritos? Mas aumentou, hein, Rômulo? Eu me aumentou? lembro você falando de 20 lá atrás. Pois é, mas eu esperava pelo menos uns 80%. Vai, gente, se inscreve aí no canal. Faz muita diferença pra gente e pouca diferença pra vocês ou nenhuma. E quem não tá se inscrevendo, a gente tá vendo, né? A gente tá vendo, hein? A gente recebe esses dados. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande pra todo mundo que você achar interessado. Pra quem não estiver interessado, pode se interessar também. E façam seus comentários ali, além de procurar a gente lá no Spotify, dar 5 estrelas, enfim, recado completo. E todos os tocadores. Instagram, deixa comentário. E sugestão de convidados também, convidados. Isso. A gente tá... A gente anota. Aqui pra... A gente anota e a gente convida, hein? Se você sugerir, a gente vai convidar. Quer apresentar o convidado, Rômulo? Quer ler aí a... Quer fazer um jogral? Jogral? Vai lá. Um jogral? Pô, a gente tá vai deixar uma parte pro Márcio, então, para ele falar uma parte. Professor Dr. Afonso Henrique Soares, PhD, é presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil e Terapias Integrativas. A FENAB. Formado em Medicina Oriental pela Cambridge International University. Por onde? Cambridge International University. Então lê o outro que é em inglês também, porque o meu sotaque aqui não vai... Special Training Course of Clinic of Acupuncture and Research pelo Research Institute of Acupuncture and Meridian, Xangai, 94, na República da China. Muito bem, que inglês maravilhoso. É FISCS. Diretor institucional da Faculdade Einstein. Pós-graduação em Formação e Acupuntura em Acupuntura e Fitoterapia Chinesa. Tem licenciatura em Filosofia, coordenador-geral dos cursos do Instituto Quasar de Naturopatia Aplicada. Em Iquanatura, Minas Gerais. Você agora. Um dos pioneiros da criação do curso técnico de acupuntura no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na década de 90. Pioneiro das técnicas e cursos de geobiologia, acupuntura da terra, Feng Shui no Brasil. E um dos pioneiros das terapias alternativas na década de 80, hoje conhecida como as terapias integrativas complementares. Uau, bom. Uau. Eu acho que com esse currículo, professor, eu queria começar aqui, antes da gente fazer a nossa pergunta clássica, eu queria te fazer uma pergunta assim, hoje, quem pode atuar como acupunturista? Bom, é a pergunta de todo dia, todas as horas. Café da manhã, almoço e jantar.
O cidadão tem que ter 18 anos completos, segundo grau completo, né? Entra dentro de um curso de formação, ou aquele que já tem um nível superior, ou tem um nível superior, ou com formação na área de saúde, né? Tem aí um gancho que é uma pós-graduação de 1.200 horas, entre 360 horas e 1.200 horas, né? Não necessariamente o cara tem que ser profissional de saúde. Ele tem, como é que se diz? A lei lhe permite fazer um curso de pós-graduação em acupuntura. Ele vai ter que fazer uma adequação também dentro de um pequeno modelo biomédico, né? Porque enfim, anatomia, fisiologia, aquelas coisas todas. As faculdades não oferecem isso, preferem os profissionais de saúde porque já estão formados, né? Mas ocorre que tem instituições que oferecem isso, né? E dão, vamos dizer assim, um apoio para aprimorar, né, essa questão de estudos de um pequeno modelo biomédico, né? Anatomia, fisiologia, radiologia, enfim, biofísica e a estrutura básica curricular de 1.200 horas do curso de acupuntura. Antigamente, quando eu desenvolvi essa grade curricular, era 1.600 horas. Depois caiu para 1.200 horas. Eu tenho esses documentos tudo guardados, se precisarem, né? Mas na época que a gente começou, foi uma coisa muito doida, né? A gente isso, vamos dizer, se iniciou na década de 80, né? E naquela época, um pouco antes também, existia uma meia dúzia de médicos no Brasil. A acupuntura era considerada ainda uma coisa meio perigosa, charlatanismo, né? Depois evoluiu um pouco o exercício ilegal da medicina e naquela época tinha o Dr. Frederico Speit, né? Que, se não me engano, era fisioterapeuta, e iniciou então a formação de alguns médicos do Brasil e os não médicos, né? Então, aquilo foi tomando, vamos dizer, um corpo e forma, né? E a gente teve assim o prazer de conhecer grandes médicos, né, brasileiros que nos deram apoio, principalmente para os não médicos, né? Eu conheci uma grande figura também, que era o diretor da Faculdade de Medicina Souza Marques, né? Antônio Patrocínio Locoselli. E aí existia aquele grupo que tinha interesse em estudar não só a medicina, a acupuntura, medicina oriental, a acupuntura, mas também a filosofia, né? Que era a coisa que mais que se procurava, né? Então, quando chegou na década de 90, em 89, também seja louvado aí o grande professor Sorraco Raimundo Bastos, né? Que deu assim a ênfase com a equipe dele, a Academia Brasileira, a ABACO, né, de acupuntura. Ele desenvolveu, vamos dizer assim, a emento, o programa, né? Ele fez muita coisa pela acupuntura no Brasil, tenho que reconhecer isso, e todos nós reconhecemos. E eu também tive, assim, a ajuda da ABACO, montamos a emento, o primeiro programa, vamos dizer assim, de técnico de acupuntura, né? Então, era 1.600 horas, demos entrada na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Foi homologado na década de 90, 91, eu não me lembro bem assim, mas depois foi muito legal que os que fizeram a primeira turma também foram reconhecidos, lutei muito por isso. E nós tínhamos assim uma escola que passava 200 alunos diários, em Copacabana, né? Tínhamos umas salas alugadas. E aí começamos a crescer, e aqui em São Paulo já tinha o Satosp, que tinha o Kazuhiro Isawa, que foi presidente, e tivemos muita participação assim, cooperação daquela época desse presidente e a sua diretoria. Fundamos então no Rio de Janeiro o Sindicato Nacional de Acupuntura, o Sindato, né? O Daniel Camuro, falecido também, que era um fisioterapeuta, e eu fui o vice-presidente desse sindicato. Criamos então as escolas técnicas e chegamos a São Paulo com portugueses vindo, né, de navios para entregar para os paulistas. Aí, cara, aqui está emenda, mete bronca, porque como é que dizer, o navio vai andar, né? E vem muita gente atrás.
E aí a gente começou a criar o sindicato, começou a tomar uma coisa, começou a tomar, como é que se diz, a forma da coisa, né? A gente não sabia para que lado a gente estava caminhando, mas uma coisa, a gente foi elaborando esse curso, tivemos apoio de alguns mestres chineses vivos na época, né? Tivemos também participação de alguns médicos chineses, Academia de Medicina Tradicional Chinesa, Beijing, né, o Beijing College Tradicional Medicine, né, e os japoneses, né, a colônia de São Paulo, todo mundo foi ajudando, isso foi tomando um vulto, né, mas o que aconteceu? Aconteceu que depois que a gente tinha aquele namoro assim bacana com os médicos e tudo, eu criei até um seminário nacional de acupuntura na Universidade de Estado de Sá, e também criei o primeiro curso superior também de acupuntura nessa mesma universidade, fazia parte de uma equipe de colaboradores, mas infelizmente, né, houve formação de 40 alunos e não foi para frente. Isso se deve, né, também o lobby médico, eu tenho certeza que seja isso, né? E aí começou essa coisa da guerra das agulhas, né? Quem que faz, quem que não faz, quem pode exercer a acupuntura, quem não pode exercer a acupuntura. Eu tinha assim, um bom relacionamento na área médica, que tenho até hoje, né? E aí eu falei, a gente vai ter que tomar uma tenência nessa coisa, redirecionar isso. Criamos o primeiro seminário nacional de acupuntura na Universidade de Estado de Sá, foi na década de 90, a pedido da reitoria naquela época. Recebemos a visita do Daniel Deriaiser, um grande acupunturista suíço, né? E a gente aqui reuniu os médicos, hoje alguns faleceram, da Associação Médica de Acupuntura, enfim, não vou dizer os nomes para não... mas está registrado isso tudo em documentos, né? E fotografado e tudo. E aí a gente foi, em 1994, fomos para a China. Né? Uhum. E chega lá na China, eu fiz esse curso que vocês acabaram aí do Instituto de Pesquisas Meridianas. Eu já fui preparado para fazer o primeiro convênio entre Brasil e China, né? Do Instituto de Pesquisas Meridianas e o Shuguang Hospital, em Shanghai. Tivemos aí o apoio, né, do cônsul na época, Francisco Lima e Silva, que estava como cônsul em Xangai. Não só ele foi à universidade para conhecer o reitor, mas também para retificar meu documento que eu recebi da universidade. E aí acabamos tendo assim, um bom papo, fizemos esse convênio e demos início então a um movimento novo dentro do país. Aí depois ficou essa disputa de quem faz acupuntura ou não faz acupuntura, né? E criamos aí um grupo, começou em São Paulo, depois começou no Rio de Janeiro, começou aqui em São Paulo também, um projeto-lei que pudesse favorecer a classe de acupunturistas não médicos, né, e também favorecendo os estrangeiros, os chineses, os japoneses, enfim, os coreanos, etc., né. Tivemos um grande mestre aí também em São Paulo, o Dr. Yovon Lee, né, que nos ajudou muito. Enfim, são vários nomes de expressão dentro da acupuntura. E ali começou, né, essa disputa começou a tomar essa disputa começou a desenvolver assim, uma alteração de ânimos das partes, vamos dizer, dos médicos, e a gente começou a acordar que a gente tinha que fazer alguma coisa. Então foi criado um projeto-lei em 1549, em 2003, foi dada a entrada na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e tivemos que fazer algumas retificações, que o projeto ainda não era uma coisa assim muito adequada, mas o que foi possível foi feito. E conseguimos com muito sufoco. A gente nunca foi político, a gente nunca soube o que é fazer articulação política, a gente nunca soube o que é ficar no aeroporto em Brasília esperando os políticos para poder convencer de aprovar esse projeto. E a gente passou assim, você dizer, no fio da navalha, né? Esse 1549-2003. Então foi aprovado o projeto-lei, né?
na Câmara dos Deputados tivemos uma grande ajuda aí do Celso Russomano, aqui de São Paulo, né? E do Rio Grande do Sul, o deputado Giovanni Cherini. Passado esse período, então, ele entra no Senado Federal com o projeto Lei 5893. E hoje, né, a luta continua, né? Já tivemos muitas discussões com esses médicos, né? Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, enfim, com a Associação de Médicos, etc. Já tentamos chegar a um ponto comum, mas nós queremos a independência, vamos dizer assim, da profissão dentro do país, né? Não estou aqui criticando esses médicos nem nada, né? E tem pessoas também muito bacanas lá dentro também. Então, esse projeto 5893 hoje está sobre a relatoria da senadora Tereza Leitão. Estamos aguardando o desenrolar desse processo para que a acupuntura seja uma profissão reconhecida dentro do país. E já somos em torno de 350 mil profissionais. Sou presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil e Terapias Integrativas com sede em São Lourenço. E junto com parceria temos o Conselho Nacional de Alta Regulamentação de Acupuntura no estado de Minas Gerais, Dr. Alexandre Assunção, que é o presidente, biomédico e acupunturista. Temos, de outro lado, a Sociedade Brasileira de Acupuntura, presidente Dr. Jean Luiz de Souza, fisioterapeuta, especialista em acupuntura, um dos grandes mestres de acupuntura dentro do país, tanto quanto o Dr. Alex. Hoje nós temos pessoas formadas na China, né? Temos aí o vice-presidente do Conselho Nacional de Alta Regulamentação de Acupuntura, que é o Dr. Fernando Davina, que é formado médico da medicina tradicional chinesa, que tem mestrado, ficou 10 anos na China, fala fluentemente, escreve o chinês, né? Eu que já passei lá atrás, então já tem 20 e poucos anos. E o que acontece? É muito tempo, né, para a pessoa ter toda a liberdade de poder exercer a acupuntura. Se restringe a uma coisa que é unicamente a acupuntura e a farmacoterapia ou a farmacopeia chinesa. E tem tantos outros que também se formaram em outras universidades nos Estados Unidos, porque na América já é oficializada a medicina, né, a medicina tradicional chinesa, mas o nome ficou com medicina oriental, e a medicina oriental se dá muito bem, as universidades se dão muito bem, os profissionais se dão muito bem com os médicos, né, são verdadeiros parceiros. Nós temos aí alguns países como o Chile, né, se não me engano também a Bolívia. Portugal, recentemente, já tem algum tempo, foi regulamentada a medicina tradicional chinesa, são muito à frente. Portugal, os acupunturistas portugueses, as associações médicas de medicina tradicional chinesa nos dão apoio, né? Nós temos apoio de vários países apoiando o nosso projeto. E hoje nós estamos dentro do Senado Federal, no Congresso Nacional, temos uma verdadeira articulação política, né? Eu deixo isso aqui apenas como para vocês tomarem conhecimento. Temos uma articulação política, sabemos o que a gente está fazendo, aprendemos, apanhamos muito com verdades e inverdades, né? Política é isso. Política é o momento, viver o momento, né? Tem que viver o momento. Então, hoje eu tenho certeza, né, que dentro em breve todos os acupunturistas, né, e os profissionais de saúde terão uma grande surpresa. Nós vamos, com certeza, né, depois de 39 anos de luta, 39 anos de luta, né, já vai para 40, né? Né? Não é 39 dias, né? Nós vamos regulamentar essa profissão dentro do país. E atrás dela já vem outros projetos que a gente já tem entrada dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? O projeto 531 de 2019 também, apesar que teve aí uma interrupção devido à pandemia também, né? Isso atrasou um pouco as nossas articulações, mas estamos cientes, nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Eu acho que é muito... É um atraso, né? São mentes retrógradas que não aceitam isso, né? Um país como o nosso, né, que
tem mais de 200 milhões de habitantes. Você fala acupuntura, não sei o quê. Temos aí hoje, não sei quantos, acho que estão em torno de 5 milhões de profissionais nesse projeto do Sistema Único de Saúde, a PIX, né? Tem a LAPIX também, eu sou um colaborador da LAPIX, Laboratório Minerva, lá da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, né? Também está desenvolvendo um grande trabalho, um laboratório regional e a nível nacional também. Então, eu acho que a gente tem que avançar com essa realidade, porque a gente briga muito por essa regulamentação, mas todo mundo tem que ver que tem os novos, tem os velhos, as pessoas estão envelhecendo e a vida é impermanente, né? Então, essa impermanência não vai lhe dar nenhum tipo de mérito, porque nós temos que fazer com que o país avance. Você viaja para o Mato Grosso, você vê o estado de saúde. Eu já viajei vários para esse Brasil aí, você vê que eu consegui encontrar um acupunturista lá em Mato Grosso, perto de Canarana, fazendo acupuntura, né? E aí você vê que nós temos que divulgar isso, nós temos que introduzir isso dentro do país, a medicina tradicional chinesa. A China é um país assim incrivelmente assim colaborador nesse sentido, tá? E sempre aberto a ensinar a todos os povos do mundo inteiro. A medicina tradicional chinesa hoje, ela está, como é que se diz, ela é propriedade da humanidade pela Unesco, né? E a China, acho que tem alguns exemplos para a gente nesse sentido, né? Tanto na extensão territorial quanto no tamanho da população, que a gente pode aproveitar para políticas públicas aqui no Brasil, que são muito, né, a gente tem muito a aprender, eu acho. Eu acho que todas as pessoas que tiveram ou têm oportunidade hoje também estão fazendo essas formações na República Popular da China, né, em Macau. Macau, né, tá assim, em termos da medicina chinesa, investigações de laboratórios. A China é uma coisa assim impressionante, né? Porque, veja bem, a gente fala muito de acupuntura, né? Mas a gente tem que falar aqui sobre a origem da acupuntura, como é que se desenvolveu a acupuntura, né? Como é que se deu isso em termos globais, vamos dizer assim, em termos global, do desenvolvimento, a origem da medicina, principalmente nos estudos de antropologia médica, né? Dos estudos de arqueologia, paleografia, né? Como é que se desenvolveu essa estrutura cognitiva e o homem desenvolveu, vamos dizer assim, a medicina, tendo como base da estrutura desse conhecimento, da teoria do conhecimento da medicina, na antiga Grécia, que foi o pai da medicina, que foi Hipócrates, né? Hipócrates, os pais eram, vamos dizer assim, médicos, né? Eram pessoas que eram profissionais de saúde. Então você vê no século XXI a.C. já surgia a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, o chamado, né? Lá em toda a extensão da China, né? Como é que se diz? Na civilização pré-sumeriana, entre Rio Frates e Rio Tigres, na região indo-europeia, no Egito, né? E enfim, de todas essas civilizações chegando até a Ásia, né? Depois isso ainda se dá através como é que se diz? Dos Incas, da região Mesoamérica, né? E depois vai para os Estados Unidos e você vê o mesmo personagens que são, como é que se diz? São estruturas arquetípicas de figuras que ocorrem na Suméria, né? Do que é chamado dos médicos, né? Ele aparece a mesma figura, esse desenho, né? Que são encontrados nos conhecimentos de paleografia, distribuído em todo o mundo. Quer dizer, dá a impressão de que isso aí tem alguma coisa que vem andando. Eu queria fazer uma provocação. A linha do dragão, vamos se dizer assim. Tudo isso sem o Google, né? Sem tudo isso sem o Google, sem internet, sem WhatsApp, sem TikTok, sem nada disso. O senhor atribui ao quê? Porque eu já li alguns textos e algumas correntes teóricas que falam de uma certa ressonância entre o que estava pulsando aqui, o que estava pulsando na Ásia, o que estava pulsando na América do Norte, enfim. De coisas, de situações similares. Mas na sua vivência... Olha, na vivência você vê que o aparecimento do taoísmo se dá no século II a.C.,
né? Se dá o desenvolvimento do taoísmo se dá no século II a.C. Aí você faz a seguinte pergunta, né? O homem pré-histórico, em um determinado momento da era paleolítica, isso é até uma foto que eu tenho, o homem já conhecia os 5 sólidos de Platão, o que deu origem ao que é chamado dos 5 elementos, né? Então, quer dizer, dentro da atomística antiga grega, né, você vê lá água, fogo, terra, ar e o éter, né, isso forma, vamos dizer assim, o que poderia se denominar da atomística que dá origem, vamos dizer, à energia atômica, a energia fraca, as energias fortes, né? E aí dá o entendimento da estrutura da formação da matéria, de carbono no hidrogênio e oxigênio, né? Quer dizer, você vai vendo que as civilizações elas foram tomando conhecimento disso. Mas quem que estava por detrás? Quais são os atores que estavam por detrás do desenvolvimento dessas civilizações, dessas culturas que chegaram, a se dizer, à construção das grandes pirâmides, que elas não se deram só no Egito, elas se deram na América do Sul, se deram em vários países da Europa, né? Sudeste Asiático, né? Na China principalmente, né? Então você pergunta assim, os achados arqueológicos da medicina tradicional chinesa, né? Como é que se desenvolveu as 11 escolas dentro da República Popular da China, né? A Escola da Terra, que o Reginaldo teve aqui, né? Estava falando, né? Que a escola do baço, né? Ou seja, o homem em relação, a cabeça do homem em relação ao céu, né? Quer dizer, a energia pura, e os pés em relação à terra, vamos dizer, ele está ligado, vamos dizer, com todos os elementos da natureza. E você vê uma civilização como a China, né? Em que foi se desenvolvendo e foi, como é que se diz, identificando meridianos, pontos de meridianos, depois teorias, a teoria do conhecimento, a base da teoria do Yin e do Yang, a teoria da polaridade. Nós vivemos dentro de um universo onde existe a polaridade do Yin e do Yang, dentro de uma densidade, inclusive, muito forte, porque nós vivemos uma dialética passado, presente e futuro. Nós vivemos tudo em função do que nós fazemos, está dentro de um código binário. Depois dessa teoria do Yin e do Yang, né, vem a teoria, vamos dizer assim, a teoria dos 5 elementos. Essa é forte, né, porque as pessoas entendem a teoria dos 5 elementos, quer dizer, as pessoas não. As pessoas que estudam a filosofia, que estudam a medicina tradicional chinesa, né, às vezes só se apropria de uma única parte, vamos dizer assim, de uma teoria do que a gente vai falar aqui agora. E depois você vê aí o desenvolvimento da teoria do sistema de órgãos e vícios, o sistema de fisiologia, do sistema dos órgãos Anfu, né? Até o colega que veio aqui, né, estava falando sobre os 3 aquecedores, né? Quer dizer, existe aí um desenvolvimento, um desenrolar de uma medicina que tem metodologia, sistematologia própria, ela é independente da medicina alopática, né? É claro que se fala dentro dos conceitos, né, a tradição e a modernidade. Então, essa tradição e a modernidade era importante. Mas muitas pessoas, às vezes, criticam a medicina tradicional chinesa pelas suas questões históricas e no que se é relevante as questões dos conceitos. Nós temos que ver que a medicina tradicional chinesa ela chegou a um ponto de desenvolvimento entre 202 a.C. e 220 após, né, enfim, entre 202 e 220 a.C. E aí que ocorre? Ali houve uma verdadeira reformulação dos conceitos da medicina tradicional chinesa. E aparecem personagens dentro dessa medicina, né? Atores como Huangdi Neijing, Shenong, Fuxi. Quem foi Fuxi? Né? Que eram esses 3 grandes imperadores e outras tantas como é que se diz, vertentes que veio dar linhagens de grandes mestres, né? E esses mestres tinham poderes paranormais, né? Porque eles tinham poderes mágicos, né? E só pode ter sido poderes paranormais, porque Sun Sumiao era uma pessoa assim fora do comum, né? Conversava com dragões,
né? O Fuxi via, como é que seria, dentro do casco da tartaruga, o nascimento da teoria do Yin e do Yang, a teoria dos trigramas, dos hexagramas, etc. Isso veio dar 64 hexagramas, que tem tudo a ver com os códigos do DNA, de ADN recombinante. Quer dizer, tem coisa pra caramba por aí. E depois, dentro do ponto de vista, né, tem outros fatores que estão conectados a essas informações, que são chamados, que agora a ciência está tomando conhecimento das árvores gigantes, árvores híbridas que continham dióxido de silício, né? Estão sendo descobertas no mundo inteiro. E isso tem a ver com a longevidade, como é que se diz, com o elixir da imortalidade, o elixir de ouro, etc., que deu origem às informações que foram apanhadas, vamos dizer, antes do nascimento propriamente da medicina tradicional chinesa, que são os alquimistas chineses. A base dos taoístas, que eram indígenas, né, no século II a.C., eles desenvolveram diversos tipos de mecanismos de utilização da energia cósmica, né, cultivando para o benefício e a longevidade do corpo humano, do organismo humano, da saúde, né, o que deu, vamos dizer, a base do Yang Sheng, nutrir a vida, né. Então, surge então o que é chamado Qigong, e a alquimia chinesa, a astrologia chinesa, né? Então, são seres assim, são personagens assim interessantes de se pesquisar, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Não tinha internet naquela época, como você falou, né? Então, quer dizer, quando você vai ver, são milhares de informações que somam, vamos dizer, somam um escopo de uma estrutura que dá origem, depois, mais tarde, não só em outras áreas em que Lao Tse e Confúcio se desenvolveram, a parte da saúde, a parte da política, a organização da ética moral e da questão, vamos dizer assim, da filosofia, né, de Lao Tse. E aí é montado, você dizer, naquilo que nós estamos aqui conversando, né, que é a acupuntura. Então você tem a acupuntura sistêmica, a acupuntura constitucional, mas vamos lá, a acupuntura, a farmacopeia chinesa, ou a farmacoterapia. Então você estuda, vamos dizer, a farmacopeia, as plantas, né, as substâncias, diversas substâncias que compõem, vamos dizer, a estrutura da fitoterapia chinesa, e vocês veem, com outros conhecimentos que a gente tem, já obtém, que a fitoterapia chinesa já é química quântica. A química quântica é uma realidade. Por quê? Nós vamos ver isso. Então, a acupuntura, a fitoterapia, a dietética energética, né, que tem funções específicas dentro da interação, vamos dizer, da nutrição do corpo, do equilíbrio do yin e do yang dentro do corpo. Depois você tem a parte das massagens, que são diversos tipos de massagens, que dá origem, inclusive, também à Tuiná, né, massagem infantil, né, pediátrica infantil, adulto e geriátrica. E depois vem aí, vocês podem falar muito mais do que eu, que é o Tai Chi Chuan, o Tai Chi Quan, né, que dá origem, vamos dizer, a diversos tipos de modalidades, tanto quanto o Qigong. Qigong Chi, quer dizer, nós estamos dentro do conceito grego que é chamado vamos dizer, de pneuma cósmico. Existe uma energia que nos mantém em todos os níveis, tem densidade desde o mais denso ao mais sutil e se divide dentro de um campo de polaridade que é o Yin e Yang. Então esse cultivo, ou essa filosofia, ela forma a estrutura que é a acupuntura da terra, né, a energia da terra, a acupuntura vegetal, né, a energia dos vegetais, né, você tem a acupuntura animal, a modalidade de gênero desses animais, e tem o homem. E o homem, então, é a fusão de todas essas energias, dos 5 níveis de energias, né? Então, ele é uma coesão, professor, dessas forças. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, que eu já formulei na minha cabeça umas 64 perguntas aqui, a partir do que o senhor já falou até agora. Deixa eu só dar vazão para algumas delas aqui. Senão vai. Eu achei muito, muito interessante essa coisa que a gente falou aqui de não existir internet, mas aí me veio uma coisa, que não existia de fato internet, Google, nem TikTok, mas eu acho que existia uma rede
de telepatia, transmissão de conhecimento, que fazia com que um saber que estava aqui no meu território chegasse ao seu, sei lá, pelo vento, enfim, pela força da natureza, pelos os encantados e seres invisíveis. Mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui para nossa pergunta, para nossa conversa, que é algo que eu tenho cada vez mais me aproximado nas minhas práticas regulares, que é esse superpoder que o senhor mencionou, de Fuxi e dos outros dois, e de outras pessoas também, de outros grandes personagens da tradição chinesa, eu tenho pensado muito sobre isso e acho que tem um superpoder que a gente está se desconectando, que é com o tempo que a gente faz as coisas e, sobretudo, essa condição de encontrar estágios de pulsar na vida numa frequência um pouco menos acelerada do que o que a gente costumeiramente está. Então, quando a gente vai para os antepassados chineses, ou até mesmo para os antepassados indígenas aqui do Brasil, viviam nas florestas, numa condição de vida absolutamente natural, numa relação com o tempo diferente do nosso. Tinha estresse, evidentemente, mas era um estresse que você tinha descarga de estresse por conta ou da caça ou das questões de perigo ali. Ou seja, me parece que esse modo de vida conectado a essa dimensão mais tribal, mais indígena, dava para essas pessoas, isso que o senhor chamou de superpoder, para que eles pudessem fazer esse tipo de observação. Claro, você falou uma coisa importantíssima. De sacada sobre Fuxi, por exemplo. Para mim tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que além dos hexagramas e tudo mais, tem essa coisa poderosa de sacar os ciclos da natureza. E sacar como o ciclo da natureza interferia na plantação, nos rios, claro, nos mares, etc. Esses seres, eles buscavam equanimidade, a iluminação. Todas essas práticas eram práticas para fazer com que o homem atingisse a iluminação, a um estado superior, a equanimidade, a alta perfeição. Ou, em outras palavras, atingir, vamos dizer, diversos estágios superiores. Mas porque você veja bem, mais simples, né? Mais natural. Mais simples, mais natural. O que é hoje a nossa sociedade? Sim. Nasce, vive, trabalha, adoece, paga boleto, adoece, fica doente e morre. Isso é vida? Olha a oportunidade do ser humano ter, vamos dizer, a atitude contemplativa de observar as coisas. Você vê, por exemplo, se fala em 5 elementos, da teoria dos 5 elementos. Uhum. Ciclo de geração, dominância, contra-dominância, aquela teoria toda aplicada à acupuntura, aplicada dentro dos princípios, né, vamos dizer, terapêuticos. Mas, na verdade, você pega as bases do taoísmo, você vai ver que cada elemento, cada órgão, cada víscera, tem um campo de frequência. E se você tem, vamos dizer, uma desvirtude, você tem yogas taoístas necessárias para poder reequilibrar esse sistema, desenvolvendo a capacidade da compaixão, como é que se diz? A bondade amorosa. Todo o processo é esse. Você tem a parte da moeda embaixo, que é esse inconsciente. E a parte superior da moeda, ela é a base, vamos dizer, do caminho do Tao, do Dao. Uhum. É alta realização. Então, vocês aqui participam de todo esse trabalho, vocês estão ligados uma aliança. Vocês não estão ligados isso por acaso, porque quando tinha 14, 15 anos, eu me liguei. Hoje vocês estão representando um logo solar aqui, entendeu? De energia, de propor saúde, de propor, vamos dizer, que o indivíduo atinge através do Tai Chi, através do Qigong, através da medicina tradicional chinesa, dessas artes, lucidez suficiente para sair desse sofrimento, dessa ilusão que a gente vive. O tempo todo nós somos manipulados por tudo. Nós vivemos num campo de imagem holográfica. O tempo todo essa dialética, entendeu? Dessa polaridade chamada Yin Yang. Nós temos que estar além da talidade, além do princípio que nós estabelecemos emocionalmente, pela essa conexão mental do Yin e do Yang. A gente tem que estar além dessa percepção.
Saúde significa você estar bem com a energia cósmica, com as energias que compõem esses 5 elementos dentro de você, e você podendo espraiar essa energia. Como diz um grande mestre, falava, sejamos como um perfume desarrolhado, que por onde passa, todo o ambiente fica perfumado. Você tem que irradiar essa energia. E poder, né, um acupunturista, uma pessoa que desenvolve essas qualidades de cura, ele tem que gerar uma energia de poder para que ele possa curar o indivíduo, independente de agulha, independente de qualquer coisa. Ele tem que ter, vamos dizer, um campo de irradiação para levantar o yin e o yang, equilibrar o yin e o yang de uma pessoa, equilibrar os 5 elementos. O Qigong, como agente terapêutico, é um. Porque nós temos o Qigong, que tem 3 níveis. O Qigong religioso budista, o Qigong terapêutico, o Qigong marcial. E da mesma forma, não sei se eu estou errado, tem a parte religiosa do Tai Chi Chuan, a parte terapêutica do Tai Chi Chuan e tem a parte marcial do Tai Chi Chuan. Então, são 3, vamos dizer, é um triângulo, são 3 bases, vamos dizer, da continuidade do processo da vida em busca de uma realização espiritual. Não adianta você ficar dando energia para os outros, drenando a tua energia, tirando a sua energia. Você tem que gerar um campo de energia para levantar a energia das pessoas, dos pacientes, das pessoas com quem você trabalha terapeuticamente. Então eu acho, isso é um ponto de vista meu, né? Não sei se você concorda. Sim, sim. Agora, professor, como fazer para contribuir, seja com o paciente, seja com um aluno ou uma aluna, para que as pessoas saiam dessa condição de ilusão que o senhor falou? Que dicas ou que caminhos o senhor sugere a partir da sua experiência que poderiam ser feitos ou que poderiam ser adotados por quem está nos ouvindo, que levasse as pessoas a cada vez mais encontrar um pouco mais tempo para a contemplação, tempo para ficar na pausa e admirar, sei lá, uma paisagem, enfim. Que outras coisas o senhor acha que poderiam ser feitos para fazer com que a gente saísse um pouco dessa dimensão da ilusão e de viver a vida? Primeiro, eu acho que nós dinâmica, nasce, cresce, morre. Primeiro a gente tem que ter um mérito de vida, de vidas passadas, dessa vida, para poder encontrar e identificar um mestre qualificado que te faça você sair de uma margem para outra margem. Né? E o grande problema de hoje da sociedade que nós vivemos, o grande problema da sociedade que nós vivemos é que as pessoas só olham para fora e elas não olham mais para dentro, elas não ouvem. A arte de saber ouvir é a arte de você adquirir a capacidade cognitiva de transcender seus processos internos, transcender e movimentar e transmutar alquimicamente as suas emoções para atingir esse equilíbrio dentro dos 5 elementos. Esse equilíbrio de 5 elementos vai te dar um 6º elemento, que é a consciência da mente lúcida. Você tem a capacidade de lucidez de olhar e refletir como as coisas são, nunca deixando-se influenciar pela essa estrutura que o ego todo manipula dentro da gente. Nós temos que ter uma reflexão sobre as coisas. Então, a base desse conhecimento é a base da filosofia das leis do universo. Você pega aí lá na 14ª dinastia do Egito, ou 18ª dinastia do Egito, né? Como é que se diz? Onde surge o Caibalion, né? Eu até peguei o nome dele, é o Akhenaton, né? Então ali tem uma base das leis do universo, né? Então, da mesma forma, o taoísmo, o budismo tem, como é que se diz? Buda ensinou a gente sair dessa condição, vamos dizer, desse sofrimento, né? Pelas nobres verdades, e também o taoísmo também tem essas bases de fazer com que você observe de forma natural. De forma natural é você estabelecer uma conexão de você se manter na natureza natural da sua mente. A meditação é um princípio. Então você tem Dharana, Dhyana e Samadhi pelos hinduístas, mas você tem, vamos dizer, concentração, né? Meditação e o estado, vamos dizer, que lhe dá o estado de alteração da consciência, de atingir, vamos dizer, em algum momento, com uma orientação de um mestre qualificado, o estado de Samadhi, né? Então acho que a gente está, como é que se diz,
simbolizado pelo Taiji, né? Unidade de movimento, o Yin do Yang, né? A polaridade antagônica complementar. Nós temos que entender qual é o papel da gente dentro dessa realidade. Eu acho que todo mundo que vem buscar como é que se diz, alguma coisa para fazer, como é que se diz, academia, fazer Tai Chi, né? Ele vem em busca, não é só de fazer um exercício Tai Chi, ele vem em busca de uma orientação de grandes mestres, de um mestre, né, que possa fazer ele reconduzir a sua própria energia, né? Então é isso que eu acho que nós temos que criar pontes, e pontes seguras para fazer essa transição, essa transmutação, porque o mundo que estamos vivendo hoje é uma transição planetária. O sistema climático, tudo está mudando, e esses sistemas são os mesmos que nós alimentam a nossa energia. A nossa energia, para se tornar energia saudável, nós temos que estar aquecidos de calor. Você tem o calor, você tem a umidade, tem a secura, tem o frio e tem o vento. Então, esses 5 elementos, vamos dizer, são as condições tanto externas quanto internas de manter a homeostase dentro do organismo e fazer essas transmutações alquímicas na direção, fazer com que haja uma direção de você ter uma reflexão e uma lucidez do momento que você está vivendo e ajudar as pessoas, desenvolver as qualidades que são as qualidades, você dizer, como compaixão, a bondade amorosa, né? E não essa coisa assim frenética que a gente vê no meio terapêutico, aquela coisa alucinada para ganhar dinheiro, com fórmulas mágicas. Não, cara. Quem tem energia consegue realizar, independente de qualquer coisa, essa alquimia, essa transmutação, essa mudança. Nós temos que, como Einstein falava, né, a gente tem que ensinar de uma forma que o aluno ele possa, ou quem aprende, possa ter um êxtase para criar uma ponte de entendimento e compreensão daquilo que ele está vivendo. Esse êxtase já cura, né? Já transforma, já mobiliza. Agora eu estou falando um monte aqui, mas eu estou vendo que você quer falar, né? Peraí. Mas eu fiquei pensando em outra coisa. Essa imagem que o senhor falou as pessoas estão mais olhando para fora do que para dentro, né? E eu fiquei pensando também nessas máximas que às vezes a gente escuta de eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o mundo. Esse preciso mudar o mundo também é olhar muito para fora, né? Claro. Se você não mudar o seu mundo interno, o seu mundo interior, fatalmente você não vai conseguir fazer nenhuma transformação significativa fora de você. Não sei se é uma máxima, se é um exagero. Porque o que acontece com o sistema cognitivo do ser humano, né? Ele vê à esquerda e vê à direita. Ele quer acompanhar um processo que lhe dê alta segurança ideológica. Só que o processo não é esse. O processo é outro. O processo é você saber exatamente o que você representa para você mesmo dentro do papel que você está vivendo no mundo. O que nós temos hoje é uma crise de percepção cultural, uma crise de percepção cognitiva, porque a tendência do ser humano é ele ser repetitivo, ele girar em torno de si próprio, dentro de um processo em que ele se coloca como um processo de centro, que é o ego. E, na verdade, nós não temos, nós temos que transcender essa questão, vamos dizer, de arquétipos que nós vivemos hoje, porque a gente vive essa modalidade, vamos dizer, de percepção dentro de uma estrutura de polaridade. O tempo todo você está no passado, o tempo todo está no presente, você está no presente, o tempo está no futuro. O ser humano vive assim, se está tudo bem, ele está tudo bem. Se uma coisa der errado, ele já se desequilibra. Mas por quê? Existem 2 campos cognitivos em que o ser humano interage. Um é que ele pensa que tudo é permanente. E quando ele cai no mundo das incertezas, como diz Heisenberg, né? Quando ele cai no mundo da impermanência, é que ele desperta. Mas melhorou, ele já volta. Ele vive um conflito narcisista entre ele e a realidade. Ele não consegue transcender os processos. Então, nós vivemos como se fôssemos personagens, né? Como se fôssemos atores. Na verdade, nós somos muito mais além do que isso. Nós temos a capacidade de transcender. É claro, você tem que ter o teu equilíbrio material, você tem que ter o seu equilíbrio de atividade, de lazer, mas você tem que ter, vamos dizer assim,
achar a tua essência espiritual. E a essência espiritual ela não está dentro de um processo ideológico nem das religiões. Ela está na capacidade de você perceber como é. Então, hoje em dia, as pessoas não procuram muito mais as coisas. Você pega essa geração que está aí, elas não conhecem nada da história do mundo, de nada. É o tempo todo dentro do... Como é que se diz? No celular, né? Ali o tempo todo. E aquilo ali é uma química que gera no cérebro, né? E cria uma dependência química. E essa dependência química... ela não só pelo esse instrumento, mas também vai pela alimentação também. Vai por outras coisas, por drogas, etc. Quer dizer, o cara desassocia cada vez mais, o indivíduo se desassocia cada vez mais dele. E agora vão começar grandes transformações, assim, que não tem nada de conspiração dentro disso. São coisas que já estão acontecendo, mas as pessoas não estão se tocando. Que cada vez o funil está apertando mais ainda. Existe alguma coisa que está vindo aí que é um processo de uma transformação em nível global, né? Aí você vê quais são as pessoas que estão mais despertas, ou pelo menos estão mais atentas a tudo isso. São as pessoas que estão dentro dos processos de uma busca alternativa, integrativa, de ciências, vamos dizer, integrativa, que eu não digo, a tai chi, né? Meditação, alimentação. Hoje já estamos vendo que muitas coisas que nós concebemos, né, dentro desses 1000 anos para cá, muitas coisas já não estão mais fazendo efeito. Nós temos que mudar a alimentação, temos que mudar tudo que está em volta de nós. Eu estou aqui, eu fico pensando, que eu moro no interior, né? Eu já morei 12 anos numa fazenda, né? E estou voltando para a terra, né? Para a roça, né? Então, a minha realidade, quando cheguei lá em São Lourenço, eu fui com 6 rottweilers, entendeu? Para botar dentro de um canil para ver. Bom, agora eu não dormia. Os rottweilers não deixavam. Depois, aos poucos, foi diluindo todo esse processo. Dei os rottweilers, aprendi a dormir no meio da natureza, claro, dentro de uma casa, né? A descondicionar a mente e passar a observar mais. Né? Observar mais. E eu sempre falo assim para os meus alunos, olha, a teoria é muito bom, mas a prática é mais importante. A acupuntura, a medicina chinesa é 90% teoria e 10% de prática. O que a gente tem que tratar é o cultivo da meditação, seja ela biodinâmica, na rua, seja onde você estiver, você tem que viver o momento, você tem que sentir você. Você tem que observar você. E a arte de você se descondicionar está na prática contemplativa, na prática da meditação. Cada um tem que buscar aquilo que está mais em afinidade, né? Então, como diz um antigo mestre meu, caminhando pelo caminho, né, cara? Esse exemplo do sítio, da fazenda, é muito bom, porque a gente tem um sítio aqui, no interior aqui de Campinas, e sempre que eu vou para lá, eu brinco com meu filho assim, olha filho, escuta o silêncio, que é tão silencioso lá, comparado com São Paulo. É tão silencioso que, de fato, ficar nessa brincadeira de ouvir o silêncio, a gente vai lentamente modificando a nossa frequência mental. Com certeza. Né? E se a gente vive, claro, a gente vive numa cidade grande como São Paulo, que tem todos os barulhos e mais um pouco. Quando você sai desse ambiente e vai para o silêncio, às vezes você até se atrapalha um pouco, você até desenvolve... Até se desequilibra um pouco. Porque você começa a ouvir um barulho e fala, que barulho é esse? O telhado, aí tem lá um gambá que passa pelo telhado, enfim. Então, acho que tem isso que o senhor está falando, já falou algumas vezes, de práticas contemplativas. Eu, às vezes, falo para alguns alunos meus que a meditação, para mim, ela pode acontecer não só eu sentado lá na postura de lótus, ou eu fazendo o Jianzhuan, que a gente faz no Tai Chi. Isso pode acontecer eu, numa cidade grande, contemplando, sei lá, aqui em São Paulo tem muito grafite, né? Aqui em São Paulo. Mas esse estado de contemplação pode ser atingido por meio de uma observação, sei lá, de uma árvore, que aqui em São Paulo, os flamboyants,
lindos e cheios de flores e tudo mais. Então, essa atitude de entrar na pausa, modificar a sua frequência e encontrar em algo que te desperte, te leve para esse estado de contemplação, para mim isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Não só necessariamente sentando e meditando. A meditação, claro que sim, mas eu tento falar para os meus alunos, que contemplem mais as coisas a partir daquilo que você pode ver, que a vida está te botando na sua frente. Que pode ser desde uma árvore, pode ser uma pintura, pode ser o seu filho brincando, sei lá, enfim, o seu filho fazendo um desenho, qualquer outra coisa que te leve, verdadeiramente te dê esse pulso de opa. E quimicamente o corpo sente, né? Sente. Quando você entra nesse estado de contemplação, o corpo... Você sente o que os alunos falam, um barato, assim, diferente. A natureza, ela tem uma harmonia, né? Como diz na área da música, tem uma harmonia, melodia e ritmo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu ando muito pelo mato, eu gosto de cachoeiras e tudo. Eu não tenho assim uma coisa enquadrada dentro do sistema, né? Eu não na minha anterior, o que eu fazia, né, do que eu estou falando aqui de medicina chinesa, trabalhei no mercado financeiro, então era aquela coisa corrida, né, cara? Só um pouquinho no mercado financeiro. Coisa corrida, e falei, sabe de uma coisa? Isso foi no Rio, você trabalhou? No Rio, é. Mas na bolsa ou numa corretora? Trabalhei, como é que se diz, em banco e trabalhei, vamos dizer, diretamente assim com um grupo de atuação, de avaliação de investimento em bolsa também, né? Então, mas isso tem muito tempo, nem me lembro mais do que... Não, porque eu trabalhei também, eu trabalhei no mercado financeiro, por isso que eu estou perguntando. E aí o que acontece, né? Aquilo ali me deu um quadro de estresse e comecei a ter uma tonteira. E aí eu ligava pro banco, eu falei, hoje não vou não, porque não estou passando muito bem não, né? E aí começou a me dar uma tonteira, e meu irmão estava chegando da Suíça e falou assim, cara, eu vou te levar num lugar que vai ficar bom. Eu falei, o quê? Eu vou te levar num acupunturista. Aí eu falei, mas o que é isso? É um cara que enfia agulhas. Eu falei, tá louco? Que ano era isso, professor, mais ou menos? Foi, na década de 80. Antes da década de 80, foi na década de 70, 77, eu não me lembro, por aí, 77, 80, né? Eu falei, tá louco, cara? O cara me enfiar agulha, né? Aí fui, né, cara? Com o irmão segurando de um lado, do outro, falei, subir essa escada aí não vai dar não. Falei, o cara é aqui no primeiro andar, faz esforço que tu vai chegar lá. Eu tô com náusea. Eu já tinha ido fazer, como é que se diz, uma avaliação no otorrino, aquela cadeira que gira. Sei. Aí vamos embora, né? Aí chega lá, o cara me atendeu. O que foi? Aí pegou lá o pulso, põe a língua para fora. Botei a língua para fora, né? Falei, fica quietinho aí, vou botar umas agulhas aqui, não vai doer, não vai fazer nada. Aí ele botou as agulhas, né? Só vou pedir para você fazer isso. Né? Daqui a pouco eu tô aí. E eu tava meus irmãos lá. Né? Meu irmão e um amigo também. Aí, daqui a pouco ele tirou as agulhas. E aí, como é que você tá? Tô me sentindo bem, né? Eu falei, cara, onde tu estudou isso? Entendeu? Estudei com... O professor, ele foi marinheiro, era um enfermeiro marinheiro, Alberto Bartolomeu Neves, fundou a Asbanto, se não me engano, e tinha um instituto dele lá na Barra. Aí no dia seguinte, volta amanhã. Aí eu voltei amanhã, no dia seguinte não tinha nada. Falei, pô, que louco isso, né? Aí fui lá e falei assim, onde tu estudou isso? Aí estudei com ele 1 ano e meio. Estudei 3 anos e meio com o Dr. Wu, lá no Instituto de Cultura Chinesa. Então, somando 3,5 com mais 1,5, dá 5, né? Até que um dia eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, tinha Imperial College, Tradicional Medicina. Falei, cara, isso aqui tem faculdade também, não sei. Aí comecei a abrir a cabeça. Então, você vê que o banco deixou de existir, os problemas deixaram de existir e partir para outra, né? Mas de alguma maneira o banco levou. Né? Te deu esse... E aí, entre essa formação toda e lá fora, estudando, eu levei uns 13 anos assim, até... Levei uns 13 anos assim para saber, bom, vou fazer isso aí, mas não vou trabalhar com isso. Eu vou dirigir essa instituição que eu tinha montado só para não
não ficar, como é que se diz, como leigo, sem saber o que eu faço, o que eu falo, né? Então deu isso, cara. Você vê, numa coisa lá no meio daquele mercado nervoso, né? Que trabalhar dentro disso não é brincadeira. Você acaba aí hoje, estamos aqui no Tigres e Dragões, né? Falando uma parte da sua vida. Bem, e metido nessa história da regulamentação da acupuntura. E que luta, hein? O senhor estava falando do diagnóstico, quando o senhor foi a primeira vez. Meu professor lá da China, ele disse que antigamente fazia parte do diagnóstico cheirar o paciente, né? Eu cheirava. Fazia língua, pulso, olhos... E dava uma famosa cafungada. Atrás da orelha, parecia, tinha aquele... Eu achei que o senhor ia chegar nesse ponto, que o médico tinha dado uma... A gente chegava e passava na orelha da pessoa, né? Então você tem aí a semiologia da língua, né? Você tem a pulsologia, né? A avaliação dos pulsos. E verdade seja dito, né? Você só consegue dominar a prática da medicina oriental quando você transcende aquilo que é chamado a avaliação do pulso, a língua, né? Eu tive um mestre que dizia o seguinte, quando ele ensinava pulsologia, ele falava, você está vendo aí que tem uns batimentos, né? E ele dizia que o mestre dizia, ele usou essa palavra mesmo, auscultei milhares de pulsos, mas nunca ouvi nenhum. Aí eu olhei aquilo e falei, mas o que é isso? Aí ele falava que é o seguinte, que o que você entende de trigrama, hexagrama, os 64 hexagramas, né? A sua fita genética, ela passa, as energias passam através do seu pulso. E aquilo ali me chamou muita atenção e comecei a estudar aquilo ali dentro daquilo que eu podia. Então, hoje em dia, a gente vê o seguinte, cara, a gente tem que ter um campo de informação dos livros clássicos antigos da medicina tradicional chinesa. Muita gente fala, é coisa antiga. Não é coisa antiga, é aquilo que eu falei logo no início aqui. Os caras tinham um cognitivo, mas eles tinham um poder de intuição, eles tinham um poder de comunicação, eles tinham aspectos que não eram normais naquela época. Eles tinham dons que possibilitavam eles obterem informações e transmitir essas informações de boca para ouvido. Isso se desenvolveu as linhagens, né, como os templos de Shaolin e outras tantas linhagens da China, e isso chegou lá de trás até os dias de hoje que nós estamos aqui, né, vendo através de livros que já estão traduzidos em várias línguas, né, e o que a gente tem que desenvolver é essa capacidade de entender a coisa achando tradição e modernidade. É importante isso, a tradição e modernidade, você ter um acesso mais direto ao campo diagnóstico, mas você tem que ver que você tem que ter um feeling, você tem que ter uma intuição para ler o arquétipo, o modelo biológico, constitucional do seu paciente. Pelo jeito que ele gasta, pelo jeito que ele senta, pelo jeito como ele gasta o sapato, né? Pelo jeito como ele olha, a cor dos olhos, né? Eu me lembro que o meu professor dizia o seguinte, se quer conhecer o seu paciente, olha a cor dos olhos. Olha os olhos, o brilho dos olhos. Né? E levei a Valéria, há uns meses atrás, no médico, em Minas, que ele falou assim, que a gente tem que aprender a ver os olhos, a cor dos olhos do paciente. Aquilo ali né? E o cara tem 60 anos de medicina, um grande médico, o Dr. Gil Scarpa, né, que é diretor do hospital de Itanhandu, né? Então, você vai pegando também esses velhos, pessoas, né? Não são velhos sábios, né? Que estão ensinando aí os residentes, e a gente também vai ensinando de uma forma que você tenha tranquilidade no interior de receber essas pessoas que vêm o Yang fora. O cara, toma aí, vamos dar uma volta aí no Parque das Águas, beber umas águas. Mas quando vai começar o curso? Não, vamos beber as águas, não tem curso não, é o curso aqui, né? Então, como eu digo para o Juan, né? Tem que ter a prática da experiência. Então,
você tendo um local, eu também pensei assim, né? Pô, eu montei uma escola, era grande, né? Quando eu montei o Centro de Estudos, Pesquisa e Acupuntura e Medicina Asiática Tradicionais, que a gente fez o convênio com a Shuguang Hospital Instituto de Meridiano em Xangai, aquilo era uma escola muito grande, sem fins lucrativos. Depois a gente encerrou. Eu falei, eu vou um dia desenvolver um curso, um trabalho solo, né? Do mesmo cara sai de uma banda de música e depois vai querer solo. Então, cara, eu conseguia ter um acervo que eu vou te dizer, né? Um acervo de livros, de informações técnicas, de informações, livros, que possibilita o aluno aprender. O Juan é meu braço direito nisso aí. E a gente hoje detém assim uma tecnologia educacional assim que eu tenho certeza que a gente vai mudar muita coisa dentro desse caminho das terapias integrativas, que ainda é uma coisa muito inicial, que aí a gente olha o que já foi feito, as coisas muito inicial, mas vai melhorar muito a qualidade. E o que acontece é que você hoje faz um curso de acupuntura, vamos falar acupuntura, que é o mais fácil aqui, 1.200 horas. O que é 1.200 horas? 24 encontros que você tem com os alunos. De 8 da manhã, 18, de 8 do domingo a 18, pronto. O cara já sai cansado, quando chega em casa, tem filho, quando chega no meio da estrada, 100 km, 200, 300 km, está cansado, no dia seguinte esqueceu tudo aquilo que ouviu. Depois pega tudo aquilo que foi falado, vê, decora, e se alucina decorando todos os conceitos. Conceitos são apenas conceitos. Nós temos que aplicar o que eu falo para todos eles. Você tem que aplicar a reflexão metafísica dentro disso. Você se assimilar e transformar o conhecimento em sabedoria. Então, vocês aqui que são mestres disso, vocês sabem que dentro da experiência meditativa nós temos, às vezes, profundidade de experiência em que você tem um insight e aquilo é a sabedoria. Quando você entra dentro de um campo da meditação, que é a anteporabilidade, que não existe dualidade. Não existe mais ornamentação. Porque os 5 elementos eles são a ornamentação da estrutura do eu, da estrutura do corpo físico, da estrutura, vamos dizer assim, da vida, energia e vida consciência. Então, a aprendizagem está em quando você compreende através da reflexão de uma metalinguagem, né, que é uma linguagem metafísica, você entendeu que aqueles mestres de 5.000 anos, 4.000 anos, 2.500 anos, eles queriam dizer. Trigrama lá, o hexagrama do céu, o hexagrama da terra, os 8, 64 hexagramas, você começa a compreender o que é o Inding. Não porque você pega ali as varetas e joga lá as moedas, né? Até ansioso para saber qual é a resposta que vai dar, mas você começa a entender que existe uma unidade de movimento. E você refletindo sobre a questão, vamos dizer, metafísica da meditação, você aplica isso adequadamente ao teu processo terapêutico. Você passa a entender o outro. A gente deve sempre se colocar humildemente no lugar daquela pessoa que está sendo tratada, tendo dinheiro ou não para te pagar. Porque vem mais gente que não pode pagar do que aqueles que podem pagar. Então, no interior, a roda é diferente. Você está entendendo? Quer dizer, eu já saí daquela coisa assim de cidade grande e comecei a aprender como é que funciona a energia do interior, né? Como é que funciona as pessoas. E às vezes são coisas assim maravilhosas, né? O cara chega no final do ano, te traz uma horta que dá para alimentar, você dizer, muitas famílias, alimentos assim que vai perdurar por vários meses, aí já troca, né? Você vê, e claro que a gente tem que viver, tem que sobreviver, mas o importante que eu sempre falo, né? Eu faço exercícios, não é, o Juan? Ele está aí para a prática é a capacidade que te dá de você sair dessa racionalidade conceitual, né? Então, tem muitas coisas dentro da acupuntura que o acupunturista brasileiro, vamos dizer assim, tem um perfil até muito bacana, entendeu? Pelo que ele já assimilou, pelo que ele faz, mas a gente tem que aprender a essência do conhecimento, como é, porque quando você lê um livro clássico e você entra dentro da mente de quem escreveu e você consegue compreender o sentimento daquilo que está escrito,
né, dentro daquela teoria, você começa a transcender. Você tem que se voltar para 5.000 anos atrás. Você tem que ter aquela coisa, não de uma ornamentação cognitiva, intelectual, mas você deixar a mente solta para poder entender essas percepções importantes, que aquilo vai movendo dentro de você, né, com novas concepções, né? Então, eu tinha um professor que dizia, olha, você chegar a 60 e poucos anos, ficar dependente de agulha para poder curar os outros, não foi um bom negócio. Por quê? Você tem que curar com a mão. Então, e aí muitas pessoas se perguntam, né? Eu estou aqui solto hoje falando, né? Não, mas entendeu? Cara, eu digo o seguinte, sabe? A gente tem que desenvolver a compaixão, a generosidade. Você tem que ter bondade para com as pessoas, até mesmo com aqueles que são os mais terríveis, entendeu? Eu nunca vou me lembrar, eu conheci um cara da seleção brasileira de vôlei, Brasolim, né? Acho que era de vôlei. Aí ele chegou, ele mora em São Lourenço, morava. Afonso, você quer fazer quer me ajudar? Eu falei, o quê? Eu vou distribuir panetone lá no presídio. Aí eu falei assim, como assim? Nós vamos lá no presídio, né? Vamos distribuir panetone para os presos. Brasileira, você vai me desculpar, uma energia muito pesada assim para mim, entendeu? E eu me lembro que tinha um médico, Dr. Eliezer, quando eu trabalhava no hospital, eu era voluntário e desenvolvi a implantação da acupuntura no Hospital Menino Jesus, que hoje já não tem mais a ver com a instituição passada, mas hoje é um hospital de pediatria. Ele falou, você não quer trabalhar lá no presídio? Não, dá uma força lá para fazer acupuntura? Não, doutor Eliezer, eu não estou afim não. Só para você ver a história lá de trás com a história de cá. Aí o Brasolinho me ligou e falou, eu te encontrei no consultório pra gente levar um panetone para você. Eu falei, tudo bem. Ele falou, pô, rapaz, esqueci panetone tá lá na padaria. Fui lá na padaria com ele, peguei o panetone, tinha um carro pequeno, botou os panetones dentro do carro e falou, você ainda não se decidiu se vai me ajudar a distribuir os panetones dentro do presídio. Eu falei, não. Aí daqui a pouco eu falei, eu vou lá contigo. Mas vamos lá no consultório, que eu vou tirar uma cópia do Pai Nosso, eu vou levar 150 cópias. Ele até falou brincando, esquece, preso não sabe ler, cara. Falou brincando assim, eu fiquei meio assim, entrando dentro do presídio, né? Na primeira porta assim, né, que a gente tinha autorização, ele dava aula de basquete, acho que dentro do trabalho lá, social dentro do presídio. Eu me senti muito mal com aquela energia ali dentro, né? Aí entrou... Até que eu fui distribuir os panetones lá com ele, não passando bem, né? E aí eu fiz uma oração dentro de uma das celas, e ali eu senti uma coisa muito grande, cara, vendo o sofrimento daquelas pessoas. Os caras tudo sem camisa, era camambelice, né? Na hora da oração pega a camisa, bota a camisa e tudo. Fiz uma oração ali, eu tive um êxtase, né? Que a compaixão é possível de se achar e possível de se praticar. Então eu acho que a cura... de achar em qualquer lugar, em né? qualquer lugar. A cura, cara, está na capacidade que você tem de amar o outro. Isso não pode ser teoria, nem ser de boca para fora e nem inventar isso, né? Então, isso está nos textos taoístas, nos textos budistas, né? Todos os textos, né? Então, todos nós temos a oportunidade de fazer o bem para com todas as pessoas, né? Eu sempre digo, já tive alguns obstáculos na minha vida, mas tenho aprendido com eles, e eu acho que hoje, tanto assim, me afastar da vida pública, né, de uma certa forma, e estar mais em contato com essas informações todas desses livros clássicos da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, dos livros budistas, tudo, você vai cada vez vendo que os caras tinham uma outra conexão, uma outra realidade. Existia aquela coisa de mestre-discípulo, né, dentro dos templos. Quer dizer, a pessoa se elevava a um nível muito elevado, né? Então eu acho que vocês também aqui, Gil, Rômulo, Márcio, vocês estão aqui representando essa linhagem maravilhosa, porque eu vejo que o coração de vocês tem pureza e o seu também, e acho que a gente tem que caminhar, né, cara? Nossa, muito, muito bonito isso, essa história que o senhor contou.
Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui, não sei como a gente está de tempo aí. Tranquilo. Porque eu me lembrei de algumas situações que eu fui atendido com medicina chinesa. Às vezes eu sou atendido pelo filho do Liu Pailin. Já ouvi falar. Pailin, pai também. Isso. Grande mestre. E teve uma ocasião que a minha esposa me levou para conhecer o médico acupunturista dela, que é um médico taiwanês, só que ele também é formado em medicina tradicional alopata. E por diversas ocasiões, com esses mestres todos, eu fui para o atendimento com a queixa X e aplicou a agulha, fiquei lá o tempo que precisava ficar. E no final, quando eles voltam para tirar a agulha, tem uma demonstração de afeto e de carinho que esses terapeutas faziam em mim, que para mim isso era mais curativo do que a aplicação da agulha. Que era às vezes um toque, era um jeito de colocar as mãos no meu corpo para falar, tá tudo bem, né? Então eu achava isso tão ou mais curativo do que a aplicação da agulha. E me lembrei disso quando o senhor contou essa ida ao presídio, essa leitura ali do Pai Nosso, e isso que o senhor sentiu, e essa compaixão, e conectado a isso também, essa frase, essa máxima que o senhor falou, do amor. Então, para mim, o processo tanto de ensinar Kung Fu, quanto Tai Chi, ou medicina chinesa, ou cura, ou possibilitar que alguém transcenda algo, tem conexão com isso que o senhor brilhantemente colocou aqui, que tem a ver com amor. E aí a minha pergunta para o senhor é, que casos, se o senhor puder citar mais de um, tudo bem, mas se puder citar apenas um também, qual foi o caso mais... que deixou o senhor assim num estado de alegria ou de contemplação, que o senhor atendeu, que o senhor percebeu ali essa conexão divina e profunda entre o seu amor e a possibilidade de transformar a vida de alguém? O senhor pode citar um momento caso? Assim, de uma experiência muito interessante foi quando eu atendi a mãe de um amigo meu, que inclusive trabalha nesse mesmo presídio, um agente penitenciário. Eu já tinha atendido a mãe dele há algum tempo atrás, ele pediu para atender a mãe dele. Por questões éticas não vou dizer o nome, mas quando ela me viu, ela ficou muito feliz e eu coloquei agulhas nela e fiquei conversando com ele e senti que ele estava conversando quando ela entrou em um estado mediúnico. Eu tenho isso aqui, não vou mostrar porque não estou autorizando, mas tem ali, você vendo as agulhas se mexendo de uma forma não normal, entrou em transe mediúnico, depois saiu desse transe mediúnico e tinha, vamos dizer, a impressão de coisas ali fazendo aquela acupuntura naquela pessoa. E depois ela volta e ela conta então, relata então o fato, né? Então isso é uma coisa que... me marcou muito assim numa experiência, né? E a outra foi uma pessoa, né, que ela sempre que ia ao meu consultório, desde a primeira vez, ela falou: o que você tem? Eu tenho raiva, eu tenho ódio. Você nunca fez um tratamento, nada? Já fiz vários tratamentos, nada adiantou, e se você puder fazer isso rápido... Falei, aí conversei com ela durante algum tempo, coloquei umas agulhas e ela entrou numa catarse de um profundo choro daqueles assim que eu nunca vi igual e né, parecia se contorceu todo. Falei, cara, perdoa a pessoa com que você tem ódio dela, porque essa pessoa já te ajudou e você não compreendeu o que ela te ensinou. O senhor falou isso conectado à intuição, à sua intuição. Falei assim, perdoa ele. Ela, né? Ela. Aí ele falou, é difícil. Aí ele entrou num choro muito profundo, depois passou aquilo. Eu falei, eu fiz tudo isso, mas tenho muitas dúvidas se essa pessoa um dia vai querer me ver. Né? Era uma ex-esposa dele, né? E não é que ele encontrou e ficaram amigos? Que incrível. Né? Então tem coisas assim que você vê, né?
Você sempre vê o seguinte, que as pessoas sofrem, né? E elas estão ali procurando como é que se diz, uma maneira de aquilo ali curá-las, né? Mas o que é importante é aquilo que eu falei, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes não é só a questão da agulha, é a questão da palavra. Às vezes uma pessoa precisa de uma palavra. Sim. Né? Ela precisa de uma palavra de apoio, né? Não ser aquela coisa assim, como é que se diz, fria, né? Então eu acho que todos nós temos assim deficiências, né? E todos nós procuramos o equilíbrio dessas deficiências. Então nós temos que ser o que nós já estamos sendo, como muitas acupunturistas no Brasil já estão sendo e são. Nós somos humanistas. Tem que ter humanismo, tem que ter coração, né? Tem que não é chegar e falar, se desculpa aí, mas você tem 6 meses de vida, não é assim. Você entendeu? Você tem que preparar as coisas para que elas possam ocorrer da melhor maneira, né? E a gente sempre tem a intuição daquele paciente que vai ser tratado, que ele vai ficar legal, né? Porque a gente não trata só de pessoas leigas, nós tratamos também de profissionais de saúde, claro, que não têm, né? São médicos, são enfermeiros, etc. E a gente trata, às vezes, de pessoas, às vezes, que têm até um certo, assim, né? Desconfiança. Isso vai vai dar certo, né? E então aqui eu não preciso dizer nada. Várias vezes eu avaliei o pulso de mulheres, né, com um certo tipo de desequilíbrio. Falei, você tem uma culpa muito grande, né? A gente avalia isso dentro do exame de pulso, se a pessoa tiver, o terapeuta tiver percepção. Sim, claro. O problema seu são os abortos que você fez um atrás do outro quando na adolescência, e isso hoje está te perturbando. Você está entendendo como é que é? Você tem a capacidade de avaliar e a capacidade de perceber as emoções que estão retidas. Não é só pelo que você observa, mas está retida dentro da memória da biologia do corpo. As emoções, elas ficam dentro dessa concentração, desse campo de memória. Então, na verdade, a gente vê a busca do equilíbrio do Yin do Yang, mas a gente vê o seguinte, o que interfere e manifesta as doenças dentro do organismo humano são as emoções, e sempre aquelas que estão mais, vamos dizer assim, em excesso, ou que está dentro de uma predominância de cada elemento. Né? A diabetes, a hipertensão, enfim, né? O paciente sempre tem uma história. A história acompanha ele. Só que hoje, pela idade que eu estou, eu não estou mais afim. Estou dando aqui a entrevista e que fizer pensar de mim, pensa. Mas você também vê os arquétipos de vidas passadas do indivíduo. O cara pensa, morreu disso aí. Na próxima ele vem para dar ainda continuidade do resgate daquele aspecto kármico dele. A medicina ainda não chegou nisso. Porque a medicina integrativa vai ser a medicina que vai entender o campo da metafísica do futuro, que está aí. E tem muita gente avançando aí. Você vê aí o trabalho que está sendo feito aí por um grande acupunturista paulista aí, né? Que é o João Carlos Baldan, do Salutes. Ele reúne todos aqueles médicos estão fazendo assim uma verdadeira revolução dentro do campo integrativo da saúde. A gente tem que parar de pensar que é isso, essa coisa cartesiana, classificação, classifica, divide e separa. Nós temos que ser integrativos, intuitivos, né? A busca da reintegração do homem ao meio cósmico é a busca dele sair dentro dessa percepção dualista, da sua realização espiritual. Nós não viemos para ser escravo, trabalhando 8 horas por dia dentro de um sistema. Nós temos que respirar, temos que recorrer, vamos dizer, a essa respiração primal que é do universo. Nós temos que, reencontrar e reviver e reconstruir essa capacidade. Porque se a gente não enxergar isso agora, nós vamos sofrer com isso. O sistema está falindo. O sistema é global. Essa transição não vai ser fácil. Essa transição tem nada de conspiração. É a própria exteriorização do homem em relação ao que ele vive. É o modo de viver do homem.
Alguma coisa está acontecendo, eu sempre digo assim, está acontecendo isso com a natureza e com tudo, alguma coisa vem para bom também, vem para o bem também, né? Então eu acho que nós temos aí a capacidade de mudar o mundo. Todos nós temos a capacidade de mudar o mundo. E todos querem mudar o mundo. Só que as pessoas não entenderam que antes de mudar o mundo, a gente tem que mudar a nós mesmos. Nós temos que mudar a gente está num ponto de reflexão muito grande. Num dualismo, numa polaridade muito grande. E as pessoas, né, principalmente que trabalham com a área das terapias orientais, elas entendem, como é que se diz, a teoria do Yin e do Yang, né? Apenas como uma teoria antagônica complementar, mas não consegue transcender o processo da linguagem. Existe uma linguagem por detrás disso, que não é a linguagem que você aprende só dentro dos cursos acadêmicos. Você tem que ir além do campo acadêmico. Você tem que transcender os processos dos seus arquétipos para você poder compreender e se tornar um ser melhor e um terapeuta e um agente terapêutico melhor. Isso aí me faz lembrar uma coisa até da linha espírita que diz o seguinte: nós não viemos a este mundo para fazer escolhas, fizemos antes de vir, e viemos para compreender por que a fizemos. Nós estamos numa linha de transformação no mundo. E vamos dizer, 5.000 anos atrás, as civilizações todas que soma, vamos dizer, aí, 5.000 anos, existiam muito mais informações naquela época de muitas coisas que nós temos hoje. Hoje nós estamos aí, será que é verdade? Será que é conspiração? Será que é isso? Será que é aquilo? Você está entendendo? Como é que chegou até hoje a linhagem a escola de vocês até aqui? 21 séculos, 400 anos de existência. Está aí. Essa representação holográfica está aqui. E as pessoas estão tendo assim, a oportunidade de como é que se diz, afinar essa sincronicidade e desenvolver um outro tipo de cultura que é a percepção do aqui e agora. Eu acho que a função de todo o processo, né, seja pelo Tai Chi, pelo Tai Chi Chuan, se eu estou falando certo, mas pelo Qigong. O Qigong é o quê? É o cultivar, a arte de cultivar o Qi, a arte de você cultivar a meditação da consciência do presente, de abrir as suas percepções, aprimorar as suas percepções, aprimorar as frequências dos 5 elementos, aprimorar a capacidade de se doar, de sentir o fluxo, né, o influxo da energia, ou seja, qual é o objetivo dentro dessas terapias, né? É você movimentar o Qi e o Shui dentro dos canais, é você fazer a fluição disso entre o céu e a terra e adquirir a consciência da luz do presente, a lucidez da mente, a luz da mente, um insight que é a sabedoria aliado com o fluxo do universo, do Yin e do Yang. Esse é o Dao, esse é o Dao. De novo, vem para mim essa coisa da naturalidade, né? A naturalidade. Naturalidade. Eu acho que a gente tem que encerrar esse episódio agora. E tô com a sensação aqui, professor, que a gente tem que fazer uma parte 2. Eu também tô. Porque o senhor falou uma série de coisas aqui, que um monte de perguntas vieram, e foi muito interessante que à medida que as perguntas iam aparecendo na minha mente, o senhor já ia respondendo algumas, outras eu fui estacionando aqui para fazer e fiz. Mas acho que tem uma coisa importante também que o senhor falou agora no final, que foi: a gente escolheu estar aqui, né? Nós escolhemos estar aqui. E de alguma maneira, Tigres e Dragões aqui, esse podcast também tem conexão com essa máxima que o senhor falou. Nós escolhemos fazer isso do jeito que a gente tem feito aqui, com as pessoas que a gente sente que pode ter uma ressonância conosco aqui e com a audiência que está em casa, ou seja, o que é falado aqui nos afeta, mas o que é falado aqui afeta muita gente que está em casa. A gente recebe relatos de pessoas que relatam coisas absolutamente distintas, de ter ouvido algo de algum convidado que levantou, tirou a pessoa da cama porque se sentiu mobilizado. Então, certamente, tudo que a gente ouviu aqui, tudo que a gente falou aqui também, não só para nós, mas para quem está nos ouvindo, vai ser muito ressonante. Então, já quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado ao Juan, que está ali, ó, nas câmeras. Aqui está operando uma outra câmera. Vocês vão ver aí depois uma outra postagem que ele vai fazer, certamente. A companheira do senhor que está aqui, a senhora
Valéria, muito obrigado pela presença. E ao doutor Afonso, muito obrigado. Olha, agradeço aí vocês aí, nessa energia única aí. E vamos em frente, porque atrás vem gente. É isso aí. Muito obrigado. E faço votos que o projeto avance, que a regulamentação saia em breve. E quem sabe, na parte 2, a gente já fala disso também. Isso já saiu, a gente já entra nisso, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Muito bom.